Uma fábula para pequenos lobos. Essa é a história de Raul. Raul não é um príncipe que salva princesas e também não é um grilo com pensamentos sensatos. Não é um dragão cuspidor de fogo, nem é um porquinho construtor. Raul é um lobo. Ele faz parte de uma família de lobos maus e estuda numa escola para lobos maus. Todos esperam que Raul seja um bom lobo mau, mas ele só deseja ser um lobo normal mesmo. Depois do jantar, é tradição que o papai lobo conte histórias sobre as façanhas de seus antepassados. Histórias horripilantes que narram a destruição de casas e massacres de pequenos porcos. Histórias que contam sobre a perseguição de crianças indefesas e ataques a velhinhas enfermas. Papai Lobo conta com orgulho sobre os feitos de sua família de lobos maus e sonha com o dia em que Raul se tornará também um grande lobo mau. Raul, quando mais novo, sentia um pouco de medo das histórias que o papai contava, mas hoje apenas escuta aquelas velhas histórias que já decorou, imaginando formas de explicar para sua família seu verdadeiro desejo. Capítulo 1 – A prova. O verão se aproxima e os alunos da Escola de Lobos Maus se preparam para a prova final. É o último obstáculo a ser vencido antes de desfrutarem das tão sonhadas férias. Segundo as palavras do professor Lobão, era hora de separar os cãezinhos dos lobos de verdade. E os alunos se reuniam ansiosos diante da porta da sala de testes, sem ao menos imaginar qual seria o primeiro desafio que enfrentariam. Tremendo sobre as patas, Raul espera para ser o último da fila. Aguardando sua vez, rói lascas de suas garras enquanto observa seus colegas de turma saírem da sala. Até que chega a sua vez. O lobinho trêmulo entra na sala e observa assustado a cena criada para o teste, sem compreender muito bem o que deve fazer. No fundo da sala escura, uma pequena casa aos pedaços está sendo rapidamente reconstruída com grande esforço. Raul se aproxima e escuta uma voz apressada entre os escombros. Ei, senhor Lobinho, só mais um instante. A casa ainda não foi recomposta. Estou mesmo vendo. Que desastre foi esse? Pois então, senhor, por favor, espere só mais um instante. Vai aquecendo os pulmões, sugere o senhor Porco, apontando a cabeça toda coberta de poeira para fora da construção. Raul entende que esse pode ser o teste. Apesar de nunca ter tido aulas de construção civil, imagina que os professores gostariam de avaliar a sua capacidade de improviso em situações de desastres climáticos. Decide, então, auxiliar o porco na reconstrução de sua casa. O porco fica surpreso com a reação do pequeno lobo. Afinal, todos os outros que entraram na sala só destruíram. Alguns com mais força, outros com mais agilidade, mas nenhum havia pensado em ajudá-lo. Depois do esforço conjunto e da casa terminada, Raul aperta a pata do porco e despede-se orgulhoso do trabalho. Ei, senhor Lobinho, não vai fazer a prova como os outros? Não sei como os outros fizeram, mas esse é o melhor que eu consigo fazer. Obrigado por colaborar, senhor Porco. Até a próxima. Com uma pequena fagulha de confiança crescendo em seu peito, Raul sai respirando aliviado. Capítulo 2 – Dei o meu melhor. No dia seguinte, ao acordar com os primeiros raios de sol, Raul se levanta motivado pela prova do dia anterior. Imagina sua formatura na escola de lobos, recebendo elogios pelo desempenho e métodos inovadores que desenvolveu como estudante. Preparado para mais um dia de aula, Raul veste seu uniforme e despede-se da família. Antes de sair, seu pai o questiona. E a prova de ontem, filho? Mostrou para eles como um lobo de verdade age? Dei o meu melhor, pai. Assim é que se faz, meu lobinho. Seja sempre o melhor, meu filho. Após ouvir as palavras do pai, Raul sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Mas não há tempo para pensamentos. O relógio não espera e ele não pode se atrasar.
Capítulo 3. Não é um lobo. Na escola, os lobinhos se reúnem para ver os resultados do teste. Uma lista na parede mostra as notas de todos. Raul está ansioso para ver a sua. Quando se aproxima, os outros lobinhos zombam e se afastam. Na lista, Raul está em último lugar. A tarefa era destruir a casa da vítima. Raul não entende por que deveria fazer isso. Os lobinhos riem e cochicham sobre Raul. Os professores o olham com desconfiança. Entre o bochicho, de repente uma fala se destaca. Ele nem deve ser um lobo de verdade. Raul se sente envergonhado e foge. Ele deseja poder voar para longe ou se esconder. Isso o leva até a sala de disfarces. Capítulo 4. Lobo Cordeiro. Raul entra na sala, certificando-se de que ninguém o seguiu. Entre os muitos disfarces, ele vê senhoras vovozinhas, meninas indefesas, caçadores destemidos, príncipes galantes e, bem no fundo da sala, entre máscaras de porcos e coelhos, a pele de um cordeiro. Ele nem deve ser um lobo de verdade, diziam os outros lobinhos enquanto zombavam, e Raul se sentiu livre para escolher quem deseja ser. Enquanto sonhava com as possibilidades, ajeitou seus pelos e orelhas na pele fofinha do cordeiro, olhou seu reflexo no espelho e se sentiu bem. Agora podia ser amável, paciente, solidário. Raul criou uma nova espécie para si, a do lobo cordeiro. Capítulo 5. O encontro. Raul sai discretamente da sala de disfarces e segue em direção ao bosque, buscando um lugar tranquilo para organizar seus pensamentos. Caminha por horas, conversa com as árvores e observa as nuvens em busca de respostas, sentindo-se desapontado consigo mesmo. Exausto e já bem distante da escola de lobos, Raul escuta um reboliço de vozes debatendo ideias. Ele nunca vai entender, Bento. E eu não sei disso, Berenice. Você não sabe quantas vezes ele já me fez ler aquele manual do Bom Porco Construtor? Um bom porco não é um bom porco se não for um bom construtor. É o que o papai sempre repete. Raul, achando a situação familiar, se aproxima mais para ouvir melhor. Ele vê que se trata de 2 irmãos porquinhos e também acaba sendo visto por eles. Que fofinho! Vem mais perto, amiguinho. Somos Bento e Berenice. Olá, sou Raul. Que nome estranho para um cordeiro. Ah, não sou um cordeiro. Quer dizer, não sou um cordeiro como os outros. Que legal te conhecer, Raul. Também não somos porcos como os outros. Sim, e logo logo seremos porcos marinheiros. Porcos marinheiros? Eu nunca ouvi história sobre porcos marinheiros. Para falar a verdade, porcos são péssimos nadadores. Nem mesmo são bons pescadores. Sabemos disso. Mas temos o sonho de conhecer o mundo e faremos isso navegando. Que curioso! Eu já ouvi muitas histórias sobre porcos construtores. Aliás, esses dias na escola... Não queremos saber de velhas histórias. Queremos criar uma nova. Nova, novíssima, inédita. Entendo bem o que estão dizendo. Sabe, o sonho do meu pai sempre foi que eu me tornasse um grande lobo mau. Mas eu não pretendo ser isso, nem um pouco. Um grande lobo mau? Um cordeiro lobo mau? Carambola, seu pai deve ser muito irado. Mas no fundo, eu só queria ser um... Mais uma vez, Raul se recorda do disfarce. Por alguns instantes, se sente feliz por, naquele momento, poder ser o Cordeiro Raul. Quer dizer, eu só queria ser eu mesmo. Eu digo pra você, Bento, existem muitos como nós nesse mundo. Ei, Raul, você quer vir com a gente? Sim, será uma grande aventura. Estamos à procura da menina do chapéu colorido. Dizem que ela pode nos ajudar com o nosso sonho. Ela nos ajuda a ser quem a gente quiser. Raul, entre o abraço dos irmãos, se sente acolhido e fica muito animado com o convite. Isso parece incrível!
mas eu só conheço a história da menina de chapéu vermelho. Ah, Raul, você e suas histórias antigas. Venha com a gente e verá. Raul, Bento e Berenice conversam ainda mais sobre seus sonhos. Imaginam como poderiam ser, onde poderiam estar, as coisas que poderiam fazer. As horas passam e já é quase noite. Eles se despedem e combinam um novo encontro para o dia seguinte. Capítulo 6. Conversa em família. De volta para casa, Raul guarda seu disfarce e se reúne com sua família. Enquanto conversam sobre assuntos relacionados à família dos lobos, Raul imagina as possibilidades de sua aventura com os irmãos porcos. Na casa dos porcos, o senhor porco interrompe os sussurros dos irmãos porquinhos para contar uma história diferente naquela noite. Ele não fala sobre grandes construções, mas sim sobre um gentil lobinho da escola de lobos maus, compartilhando o que aconteceu de surpreendente na prova final. Capítulo 7. Dia da ação. O dia seguinte desponta e é hora de colocar em prática o plano para encontrar a menina do chapéu colorido. Os irmãos porquinhos se preocupam com o atraso de Raul. Raul, atrasado, veste o disfarce às pressas e segue para a reunião no bosque. Porém, desajeitado, o lobinho acaba prendendo, sem perceber, seu disfarce de cordeiro em um arbusto seco. Cheguei, pessoal! Os porquinhos, ao avistarem o pequeno lobo, gritam. Raul também se assusta e grita. Em meio à gritaria, o lobinho volta para resgatar seu disfarce. Bento e Berenice notam o desespero do amigo e tentam acalmá-lo. Está tudo bem, Raul. Já sabemos quem você é. Raul, envergonhado, conta sua história e os porquinhos lembram do incidente da noite anterior. Reconhecem que Raul é o lobo que surpreendeu o papai porco na prova final. Por que nos enganou, Raul? Quando vesti a pele de cordeiro, me senti mais verdadeiro do que nunca. A verdade é que eu nunca quis ser um lobo mau. Quer dizer, eu quero ser um lobo, mas não quero ser um lobo mau, como todos dizem que devo ser. Sendo Raul um lobo ou um cordeiro, os porquinhos ouvem o desabafo do amigo como se olhassem para um reflexo no espelho. E o tempo parece parar enquanto esses jovens sonhadores se encaram em silêncio. Mas a inquietação de Berenice logo toma conta do ambiente. Prontos para colocar nosso plano em ação? A primeira e mais importante parte do plano é encontrar a menina do chapéu colorido. Apesar de Raul ainda não entender como uma menina e seu gosto por chapéus coloridos poderiam ajudá-los, Bento e Berenice tentam explicar tudo. Raul, você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, não é? A menina do chapéu colorido é ela. Ela usa um chapéu com todas as cores. Isso não é incrível? Mas como vamos encontrá-la? Berenice retira um livro da mochila. Vejamos. Esse é o livro da Chapeuzinho Vermelho. Ele pode nos dar pistas. Acompanhada com atenção por Bento e Raul, Berenice começa a leitura. E depois de avançar algumas páginas, eles descobrem a localização da avó da Chapeuzinho Vermelho perto da floresta. Com essas informações, Bento traça as coordenadas em seu mapa. Raul fica impressionado com a habilidade dos amigos e sente orgulho de fazer parte da equipe. Vocês são ótimos com mapas. Serão ótimos viajantes. Capítulo 8. O Atalho. Raul, Bento e Berenice partem em busca da menina do chapéu colorido, enfrentando os desafios da floresta. Apesar de os porquinhos inicialmente se sentirem intimidados, logo se animam com a beleza do caminho. Raul, porém, teme os perigos que a floresta reserva, lembrando-se das histórias assustadoras que aprendeu na escola de lobos. Após um tempo, a trilha se divide em 2 caminhos diferentes, deixando os amigos diante de uma importante decisão. Raul fica preocupado, lembrando da história da Chapeuzinho Vermelho e receoso dos perigos que podem surgir. Berenice tenta acalmar os ânimos, enquanto Bento verifica o mapa. No mapa existe apenas um caminho. E não dá pra saber qual desses caminhos é o caminho que o mapa aponta. Ai, não. Péssimo sinal. Por sorte, uma placa surge em um dos caminhos com a indicação:
Atalho para a casa da vovó. Bento fica animado com a possibilidade de chegar mais rápido, mas Raul se mantém apreensivo, temendo os riscos de um atalho. Surpreendendo os amigos, outra placa aparece. Por aqui, seu caminho é mais tranquilo. Isso também é para ser uma aventura, certo? Nada de atalhos tranquilos. Prefiro ir por caminhos com aventura. Inesperadamente, um novo letreiro surge. O caminho perfeito para quem busca aventuras. Agora sim, esse caminho me parece ótimo. Berenice se anima com a ideia, enquanto Raul hesita, lembrando-se das histórias assustadoras. Mesmo assim, Berenice o convence a seguir em frente, determinada a enfrentar qualquer desafio que surja no caminho. Capítulo 9 – A Ponte. Os amigos seguem pela estrada e, após um tempo de caminhada, eles ouvem o som de água corrente ao longe. Berenice e Bento ficam animados com a ideia de atravessar o rio pelo atalho. Raul não compartilha do mesmo entusiasmo, mas se tranquiliza ao lembrar da antiga ponte que poderiam usar para cruzar o rio. Alguns minutos adiante e avistam a estrutura da ponte feita de madeira e cordas. Embora antiga e aparentemente instável, era a melhor opção para atravessar o rio. De mãos dadas, os três começam a caminhar sobre a velha ponte. O estalar da madeira desgastada pelo tempo ecoa a cada passo. De repente, uma das cordas se rompe, fazendo Raul perder o equilíbrio e cair nas águas turbulentas do rio. Bento e Berenice, assustados, rapidamente formulam um plano de resgate. Após alcançarem a outra margem do rio, apoiados no fio de corda que restava, os porquinhos constroem um pequeno bote improvisado com pedaços de madeira da ponte e a corda arrebentada. Determinados a resgatar Raul, remam até alcançá-lo e trazê-lo de volta à segurança. Encharcado e tremendo, Raul abraça os amigos agradecido pelo salvamento. Em silêncio, eles continuam a jornada no pequeno bote, assustados, mas também aliviados por estarem juntos. Capítulo 10 – Caçadores e suas armas. A correnteza leva o lobo e os porquinhos para uma encantadora vila de porcos. Cansados e famintos, os amigos decidem buscar abrigo em uma das casinhas coloridas. Raul, para evitar grandes explicações, decide voltar ao seu antigo disfarce. Apesar de estar molhado após a aventura no rio, o pequeno lobo cordeiro entra em ação novamente. Caminhando pelas ruelas da vila, observam as casas coloridas construídas com materiais diferentes e formatos criativos. Berenice nota uma casa com a porta entreaberta e discretamente sinaliza para os outros que entram com cautela na residência. Enquanto isso, os moradores da vila começam a se agitar com gritos de lobo, lobo, lobo! Vocês escutaram isso? Será que fomos descobertos? Raul se encolhe e tenta se camuflar entre as almofadas do sofá. Berenice, curiosa, checa a movimentação pela janela, enquanto Bento fecha a porta com o trinco, percebendo a possibilidade de perigo. E logo, uma voz grave ecoa. Saiam, porcos, ou eu vou derrubar! Um lobo grande e nervoso esbraveja do lado de fora da casa. Carambola! Isso existe de verdade! Raul também se surpreende com a cena. Apesar de já ter presenciado o treinamento de muitos lobos na desconstrução de casas. Ou seria demolição? Enfim, o termo adequado agora pouco importava. A verdade é que os amigos corriam perigo. O lobo, do lado de fora da casa, começa a soprar com força e as paredes da casa começam a balançar. Do lado de dentro, os amigos se esforçam para manter a casa em pé, mas as paredes balançam e as rachaduras começam a se formar. Raul então decide arriscar métodos menos convencionais. Com poucas opções, o lobinho pede para colocarem uma panela de milho no fogo. Raul, não é hora de pensar em comida. Enquanto isso, Berenice corre para a cozinha e enche uma grande panela com milho sobre o fogo.
Logo, a pipoca começa a estourar e o forte barulho das sementes batendo na panela faz com que o lobo saia correndo para longe, amedrontado. Caçadores! Caçadores e suas armas! Não há nada que cause mais medo em lobos do que a possibilidade de encontrar um caçador. Os amigos olham para ele com surpresa e admiração, percebendo sua inteligência e astúcia diante do perigo. Capítulo 11 – A Casa da Vovó. Após o episódio com o lobo, os amigos receberam homenagens dos moradores da Vila dos Porcos. Os corajosos porquinhos e o astuto amigo Lobo Cordeiro ganharam medalhas e uma farta refeição. Ainda determinados em sua missão de encontrar a menina do chapéu colorido, contaram com a carona do Sr. Leitão até a casa da vovó. Após algumas curvas na estrada de terra e muitas histórias de porcos contadas pelo antigo morador da vila, eles chegaram à casa da vovó. À distância, dava para ver a casinha com a chaminé sem fumaça e as cortinas presas do lado de dentro da vidraça da janela que mantinham escondido o movimento do interior da casa. Aproximando-se, os amigos notam que a casa está vazia e encontram apenas um bilhete preso na porta de entrada. Caros amigos, parti de férias para as cataratas do Iguaçu. Deixem os pães e os doces na caixa do correio. Volto logo. Desanimados, Berenice sugere uma aventura até as cataratas. Mas Raul prefere voltar para casa. Bento, no entanto, recusa-se a desistir da missão. Depois de alguns instantes de silêncio, surge uma ideia. Como se soprada ao pé do ouvido por um passarinho verde, os pequenos aventureiros dizem juntos: Vamos voltar à história! Berenice recomeça a leitura enquanto Bento se prepara para anotar as informações úteis. Raul ainda se sente desconfortável com alguns trechos da antiga história, mas segue junto com Bento, focado na busca de informações importantes para incluir em suas anotações. Quando passava por lá um caçador. É isso! O caçador deve saber onde podemos encontrar a menina do chapéu. Eu achei um papelzinho na caixa de correios da vovó mais cedo. Eu ia mesmo mostrar para vocês, mas acabei me distraindo. O bilhete dizia: Querida vovó, após aquele momento trágico com o lobo, segui seus conselhos e deixei a caça. Não sou mais um caçador. Agora sou um guarda florestal. Seguirei protegendo os moradores da floresta, pessoas e animais. Aproveite as férias e, quando voltar, venha me visitar no posto da guarda florestal. Capítulo 12. Por onde anda a menina do chapéu colorido? Após lerem o bilhete deixado pelo antigo caçador, Bento, Berenice e Raul não têm dúvidas e seguem em busca de mais informações. O mapa que o grupo carrega traz indicações precisas sobre a localização do posto da guarda florestal e o melhor caminho para chegar até lá. Depois de alguns minutos de caminhada por uma estrada tranquila, os amigos encontram o antigo amigo da vovó. O novo guarda acolhe o grupo com simpatia e explica que há muito tempo não vê Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho sempre acreditou que poderia ser o que quisesse e usar a cor de chapéu que desejasse. E foi assim que ela fez. Se tornou a Chapeuzinho Colorido. Mas soube pela vovó que hoje nem chapéu a menina usa mais. Eu não sei dizer por quais caminhos anda a menina crescida. As palavras do guarda, ao mesmo tempo, animam e desapontam os amigos. Eles ficam felizes por Chapeuzinho estar crescida e fazendo as coisas que deseja pelos caminhos do mundo, mas se entristecem por não poder encontrá-la e receberem seus conselhos. O guarda pouco pôde fazer pelos pequenos depois dessa longa e aventurosa jornada. De volta para casa, Bento e Berenice, sentados à mesa do jantar, contam ao papai porco algumas das histórias do Senhor Leitão. Contam também sobre a história de 2 irmãos que cruzaram a floresta, construíram um barco, salvaram um lobo e foram homenageados como heróis em uma pitoresca vila de porcos. Raul,
De volta à sua casa e às suas roupas de lobinho, sente falta dos amigos. Olha as estrelas pela janela, constrói pontes e desenha caminhos ligando os pontos luminosos. Imagina os muitos lugares do mundo por onde pode ter passado a menina do chapéu colorido, agora sem chapéu. Capítulo 13. O fim ou The End. Vocês querem saber como essa história termina? Essa história não é sobre príncipes e princesas, sobre grilos com pensamentos sensatos, sobre um dragão cuspidor de fogo, nem sobre porquinhos construtores ou lobos maus. Essa história é sobre como cada um tem a liberdade de escolher ser quem quiser e ser o seu melhor. E o que aconteceu com os nossos heróis? Os porcos, Berenice e Bento, dão a volta ao mundo navegando pelos oceanos e descobrem territórios ainda inexplorados. Estão produzindo um livro com fotografias dos lugares que visitaram. Raul, o lobo bom, abre uma escola para todas as espécies de animais. Raul ensina aos pequenos lições como respeito, igualdade e, principalmente, que eles podem ser o que quiserem e que devem buscar ser sempre o seu melhor.